Carl Jung afirmou que a intuição é a percepção advinda do inconsciente. Suas sensações instintivas ou intuições são completamente pessoais e revelam muito sobre sua identidade como indivíduo. O psicólogo suíço se aprofundou nos mecanismos do inconsciente, oferecendo ideias que podem nos auxiliar a compreender melhor nossas intuições e a nós mesmos. A teoria mais notável de Jung é o processo de individuação. Este processo é a arte de aprender a reconhecer seus atributos internos mais distintos, desejos, objetivos, pontos fortes e fracos. O aspecto mais crucial nesse percurso é a exploração do inconsciente. Uma parte do inconsciente é o que Jung denominou de sombra. Contém todos os aspectos que você tenta reprimir e negar, características que você finge não possuir a ponto de se convencer. Exemplos desses traços são raiva explosiva, ciúme, inveja, ganância, orgulho, preguiça, vaidade, entre outros. No entanto, suprimir ou ignorar esses aspectos não os elimina. De fato, eles se desenvolvem e fermentam nas sombras. Isso gera explosões repentinas, reações emocionais exageradas, pensamentos indesejados, culpando injustamente outras pessoas. Em outras palavras, podem ser a origem de suas intuições ou sentimentos instintivos menos desejáveis. Outra fonte extremamente influente para a intuição são seus arquétipos inconscientes. Os arquétipos são componentes do inconsciente coletivo, uma forma de inconsciência compartilhada por toda a humanidade. Jung acreditava que certas partes da personalidade e características estão presentes desde o nascimento, aguardando para se manifestar. Isso explica as semelhanças entre as pessoas de diferentes épocas, culturas e locais. São tendências naturais em nossa mente que nos ajudam a compreender e reagir ao mundo. Um exemplo de arquétipo junguiano é o do cuidador, o impulso humano de cuidar dos outros. Os ensinamentos de Jung sobre o inconsciente e os arquétipos são fundamentais para compreender suas sensações instintivas, aprendendo a ouvi-las para aprimorar sua vida. Neste vídeo, discutiremos como ouvir suas intuições com base nos ensinamentos de Carl Jung. Primeiro, reconheça sua sombra e seu arquétipo. Segundo Jung, a intuição não é apenas percepção ou visão, mas um processo ativo e criativo que tanto adiciona ao objeto quanto retira dele. Você pode descobrir suas intuições conhecendo seu inconsciente, analisando sua sombra e trabalhando no processo de individuação. Isso pode ser feito por meio de autorreflexão, meditação, análise de sonhos, fantasias, impulsos e comportamento pessoal. Por exemplo, mantenha um diário no qual registre o que se lembra de seus sonhos ao acordar. Os sonhos podem revelar muito sobre o que se passava em sua mente antes de dormir, como preocupações, fantasias, desejos e medos. Se perceber que carrega muitas preocupações, isso pode impactar sua sombra e, consequentemente, suas intuições. Você pode ter um impulso repentino de agir com mais firmeza para ocultar suas inseguranças. Outra abordagem bastante comum, mas eficaz, para conhecer suas intuições é refletir sobre suas emoções, ações e decisões. Pense regularmente sobre suas escolhas e faça perguntas como: por que tomei essa decisão? Havia algo que eu preferia ter feito? O que estava sentindo no momento? Reserve momentos programados para reflexão, ou faça isso quando tiver tempo. Você pode simplesmente pensar sobre, ou melhor ainda, escrever sobre essas questões. Também chamado de diário. Dessa maneira você analisa sua sombra. Conhecer a sombra é um processo exigente e interminável, mas extraordinariamente compensador. Quando você reconhece o que está reprimindo, você passa a entender o que realmente o motiva e, portanto, o que molda suas intuições. Outro elemento extremamente relevante do inconsciente, que influencia suas sensações intuitivas, são os arquétipos coletivos. É essencial identificar quais arquétipos você pode detectar dentro de si. Aqui estão alguns exemplos de arquétipos e o tipo de intuição que eles revelam em certos indivíduos. O herói é um lutador destemido que acredita que, com esforço e persistência,
pode realizar qualquer conquista. Suas intuições se baseiam na determinação, confiança em suas próprias habilidades e, algumas vezes, um toque de presunção. O cuidador é um arquétipo que prioriza as necessidades dos outros acima das próprias, e suas intuições levam-no a colocar os outros em primeiro lugar, com uma tendência instintiva de sempre concordar. O criador é uma pessoa artística e inovadora. Suas intuições frequentemente evidenciam criatividade, encontrando rápida e eficazmente soluções inventivas para problemas. O rebelde prefere criar suas próprias regras e desconsiderar limitações. Suas intuições podem se manifestar de forma extrema, destrutiva e no limite do espectro. O trapaceiro gosta de brincadeiras e busca sempre a diversão e bons momentos, mesmo quando enfrenta dificuldades. Suas sensações instintivas incluem brincadeiras, negociação e a liberdade de explorar a dinâmica em que se encontra. O sábio valoriza a honestidade acima de tudo. É o tipo de indivíduo que sempre busca a verdade e a honestidade. Por último, o governante se sente mais confortável em posições de liderança e deseja controle. Suas sensações instintivas são orientadas por esse desejo, e eles permanecem atentos às chances de ampliar seu domínio, sendo levados por intuições que os direcionam a altos postos na vida, sociedade ou empresa. Investigar arquétipos junguianos e compreender com qual deles você mais se identifica pode revelar muito sobre as intuições que você costuma ter. Ao se conhecer melhor, por exemplo, ao perceber que age frequentemente como um cuidador, você começará a detectar com facilidade os sentimentos instintivos que emergem desse arquétipo. É importante saber que é possível transcender arquétipos e evoluir para novos. Além disso, Jung apontou 2 tipos de intuições: introvertida e extrovertida. A primeira é focada no pensamento lógico e no reconhecimento de padrões, enquanto a segunda explora novas possibilidades. Intuições introvertidas buscam respostas internamente, como resolver charadas ou prever futuros cenários baseados em sinais atuais. Por outro lado, a intuição extrovertida busca novas ideias e soluções criativas que surgem naturalmente. Assim, para cada sentimento instintivo percebido, você pode tentar determinar se foi introvertido ou extrovertido, e de onde surgiu a informação. Por exemplo, se você teve a intuição de recusar uma proposta específica, foi porque parecia suspeita ou porque ouviu algo ruim sobre quem a ofereceu? A primeira conjectura é uma reação introvertida, baseada na oferta em si, enquanto a segunda é extrovertida, alicerçada em informações externas. Dessa forma, você pode identificar se sua tendência é ser mais introvertido ou extrovertido nas intuições e como tirar proveito disso. Você também pode aprimorar cada um dos 2 tipos de intuição, como explicaremos posteriormente, em relação à sua personalidade inconsciente e suas intuições. Suas autoavaliações estão em constante evolução, pois é essencial manter um processo permanente de observação do subconsciente, das áreas sombrias da personalidade, dos comportamentos, emoções e arquétipos. Ao refletir sobre seus sentimentos instintivos, você poderá identificar claramente quais intuições emergem em sua mente de tempos em tempos e suas origens. Eliminar bloqueios nos sentimentos instintivos é crucial. Jung dizia que não se pode transformar nada sem primeiro aceitá-lo. Apenas reconhecer seus sentimentos instintivos não é suficiente para agir, pois a individuação vai além do autoconhecimento. É sobre aceitação e integração de todas as partes de si, formando um todo. Você pode descobrir que possui sentimentos instintivos introvertidos benéficos devido a um certo arquétipo, ou até mesmo ter conflitos gerados pela sombra. É possível que esses sentimentos úteis estejam presentes em aspectos de si mesmo que são rejeitados e, consequentemente, reprimidos por um arquétipo. Por exemplo, considere uma pessoa extremamente confiante e otimista, que tende a permitir que outros se aproveitem dela. Isso pode indicar que ela incorpora um arquétipo chamado o inocente. Contudo,
Se essa pessoa possui desconfiança ou medo reprimidos em sua sombra, esses sentimentos poderiam servir como um alerta instintivo quando maltratada. Nesses momentos, embora os traços sombrios reconheçam o desequilíbrio, suas intuições confiantes suprimem esse instinto, neutralizando uma resposta útil. Assim, se você se identifica com o arquétipo do inocente, mas rejeita suas características sombrias, esse arquétipo sempre abafará as intuições que deveriam aflorar da sombra, por mais valiosas que possam ser. O mesmo ocorre inversamente. Se você acolhe a desconfiança, mas ignora seus arquétipos mais confiantes ou bondosos, corre o risco de se tornar uma pessoa que nunca confia ou depende de outros. Para garantir que seus sentimentos instintivos não sejam barrados, Jung propõe integrar o consciente e o subconsciente. Essas partes não devem ser duas facetas distintas. Ao contrário, você deve ser capaz de manter um equilíbrio entre otimismo e confiança, sem ser ingênuo. Essa harmonia só é possível ao aceitar todas as facetas de sua personalidade. Contudo, isso é um grande desafio, já que aceitar características menos desejáveis de si, como ciúmes profundos ou traços de egoísmo, pode ser assustador. O importante é perceber que cada característica dita negativa possui um valor. O medo e a desconfiança podem ser protetores. A raiva pode trazer assertividade. E o ciúme ou egoísmo podem fomentar ambição. Mesmo onde intuições vindas da sombra são abafadas por um arquétipo mais otimista, a sombra tem sua importância e utilidade. Não há como não ter traços negativos. A sombra se torna nociva apenas quando não é aceita ou reconhecida. A melhor maneira de capitalizar esses aspectos é admitindo-os, possibilitando que eles contribuam positivamente. Então, ao invés de negar ou combater os traços que você preferiria não ter, pergunte-se em que situações essas características já lhe foram benéficas. Momentos. Eles poderiam me guiar sobre como equilibrar minhas características, sombras e arquétipos, que estão presentes para nos ensinar. Eles nos revelam nossa essência, explicando o porquê de sermos como somos, e como isso pode ser vantajoso. Todos os aspectos das sombras e arquétipos têm potencial positivo, se utilizados corretamente. Portanto, questione-se. Pense em modos de aproveitá-los de maneira adequada, sem jamais ignorá-los ou reprimi-los. Cultivar a habilidade de articular seus sentimentos é essencial. Segundo Jung, a intuição não revela o significado, mas capta as possibilidades. O significado, por sua vez, é atribuído pelo raciocínio. Por meio de hábitos diários, semanais ou mesmo mensais, pode-se aguçar a mente e desenvolver intuições mais rápidas e benéficas. Conforme mencionado, intuições emergem do inconsciente pessoal e coletivo. Embarcar em uma exploração diversificada do seu inconsciente aperfeiçoa suas intuições. Algumas atividades que favorecem intuições introvertidas incluem visualizar seus problemas de perspectivas distintas. Alguém com pensamento divergente, seu eu futuro, um personagem de filme ou qualquer outra pessoa que pareça útil. Meditar também é fundamental para examinar seu mundo interno. A meditação envolve testemunhar seus pensamentos como um observador externo, reconhecendo-os para, em seguida, deixá-los ir. Esse processo evita distrações ou imersões em questões irrelevantes, permitindo que eventualmente surjam ideias novas e originais que de outra forma você não teria tido. Criar arte também é uma proposta valiosa. Carl Jung acreditava que atividades como desenhar, manter diários, usar metáforas e narrar histórias podem levar a novas percepções. Diante de um problema, esboçar a situação ou escrever uma narrativa ficcional pode estimular uma reconsideração inovadora. Para fomentar intuições extravertidas, exponha-se a novas experiências, teste atividades inéditas, interaja com pessoas fora do seu círculo social e solicite opiniões frequentemente. Isso proporcionará acesso a ideias e perspectivas inéditas, alargando seus horizontes e expandindo seu conhecimento. Essa ampliação mental significa um vasto leque de recursos quando surgirem novos desafios a resolver. A arte também joga papel crucial aqui.
O mapeamento mental, por exemplo, é uma técnica eficaz para pensar fora dos padrões habituais. Ao rabiscar ideias, desafie-se a preencher a página com a máxima informação possível, esgotando seu repertório de conhecimentos. Relacione esses insights aos problemas atuais e descubra informações que antes não eram aparentes. Criar listas de ideias e combiná-las, mesmo que inicialmente não se encaixem, pode ser bastante frutífero. Exemplos de combinações inovadoras incluem usar cores contrastantes num desenho de forma harmônica, misturar ingredientes inusitados em uma receita que acabe saborosa, ou unir peças de vestuário divergentes num look interessante. Além dessa prática rotineira, considere fundir diferentes aspectos de soluções diversas para um desafio, estabelecendo uma resposta nova e otimizada. Mundos. Claro que as ideias que surgem dessas atividades não são apenas instintos ou intuições repentinas. Elas não aparecem do nada, mas servem como um treinamento mental. Quanto mais insights e maneiras eficientes de pensar você adquirir, mais sua mente começa a utilizá-los inconscientemente. Ao ensinar-se a pensar fora dos padrões tradicionais, seus instintos também podem se originar de áreas fora desses limites. Jung recomendava outras atividades, como estabelecer momentos diários para escrever suas reflexões em um diário, envolver-se com a natureza ou, ocasionalmente, reconhecer suas sensações corporais. Tais práticas podem agitar sua mente, revelar mais do seu inconsciente e, assim, cultivar suas intuições. À medida que você investe em sua mente, seus instintos se tornam mais valiosos. Outra recomendação de Jung era o cuidado para não se deixar consumir por sentimentos instintivos. Em uma de suas citações, ele comenta que muitas vezes as pessoas intuitivas têm dificuldade financeira por nunca esperarem o tempo certo para colher. Inevitavelmente, alguns instintos não serão úteis. Já mencionamos anteriormente que os instintos positivos podem ser ofuscados por outros negativos. Às vezes basta que um instinto não ajude, mesmo sem uma alternativa melhor visível. Nosso inconsciente contém múltiplos elementos, nem sempre agradáveis, que podem se manifestar como intuições prejudiciais. Apenas porque você aprendeu a seguir seus instintos, não significa que deva fazê-lo sempre sem reflexão. Exemplo disso é a raiva, que pode gerar intuições úteis, mas também destrutivas, como a vontade de se afastar das pessoas. O arquétipo do cuidador pode trazer intuições valiosas, mas pode levá-lo a negligenciar suas próprias necessidades. Não devemos seguir as intuições sem discernimento. A maior dificuldade com os sentimentos instintivos é seguir cegamente um que acaba por não ser útil. Outro perigo surge quando uma intuição parece boa, mas existem alternativas ainda melhores. O pensamento racional é essencial para avaliar essas sensações. Pergunte a si mesmo se faz sentido o que seu instinto está lhe dizendo. Quais são os prós e contras desse sentimento? Às vezes a opção mais lógica não parece a melhor. Nesses casos, é importante questionar por que aquela escolha não parece certa. O que há nela que causa dúvida em você? Se estiver difícil de entender, explore outros métodos para acessar seu inconsciente. Meditar, desenhar, escrever ou criar mapas mentais podem ajudar. A resposta pode surgir de um canto inesperado, mas não decida nada até compreender o motivo da sua escolha. Por exemplo, imagine que você recebe uma proposta de trabalho atraente com um bom salário, mas sente que há algo errado. Após reflexão, você pode perceber que já ouviu comentários negativos sobre a empresa, ou que o contrato apresenta partes ambiguamente redigidas. Ambos são alertas que não podem ser ignorados. Avaliar suas circunstâncias futuras neste trabalho e perceber essa visão pode ajudá-lo a evitar uma situação complicada, mas talvez seu pressentimento seja apenas fruto da sua ansiedade ou insegurança, porque você não tem certeza de merecer a vaga. Nesse caso, deve tentar enfrentar esse sentimento e transformar sua inquietação em um desafio pessoal. Aceite o cargo e veja como se sai. Além disso, às vezes suas alternativas podem coincidir com seu raciocínio lógico, e então você decide dessa forma. Contudo, Jung alerta que, mesmo parecendo a escolha certa,
talvez não seja, pois pode haver novas opções que sua intuição ignorou. Sempre que estiver prestes a tomar uma decisão, dê a si mesmo um tempo para refletir novamente. Crie um mapa mental, faça arte, medite e veja o que surge. Há consequências inesperadas a considerar ou caminhos alternativos que não foram explorados. Só depois de avaliar todas as possibilidades é que você poderá decidir com segurança qual é a melhor opção. Somente examinando todas as alternativas, você saberá se sua escolha é realmente a mais acertada. Além disso, quem segue suas intuições sem dar tempo para reflexão, provavelmente não planeja ou não tem paciência, duas habilidades essenciais para alcançar objetivos. A espontaneidade pode ser excelente, mas também pode ser bastante destrutiva. O verdadeiro poder das intuições vem de analisar elas, pois isso lhe dá controle sobre elas, em vez do contrário. Não importa o quanto as intuições sejam úteis e reveladoras, você precisa verificar sua utilidade e clareza primeiro. Em outras palavras, não deixe que seus pressentimentos o impeçam de esperar pela recompensa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se considere se inscrever no Entre Mundos e Mentes. Um grande abraço.